E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a rodada dupla do Epix de Nova York. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do BBcast. Bom, vamos conversar aí, né, sobre essa rodada dupla que a gente teve em Nova York. Foi uma etapa bem interessante. E a gente vai trazer alguns pontos aqui para poder discutir com vocês esse programa. Exatamente. Para conversar aqui sobre essa rodada dupla do Epix de Nova York, que sim, teve muita emoção, foi muito bacana, 2 rodadas bem interessantes e que deu para analisar muita coisa de pilotos e equipes. Ela, Cíntia Venâncio, a garota elétrica. Bem-vinda, Cíntia. Oi, Rubens. Oi, Débora. Oi, todo mundo do BBcast. Estou feliz porque não tivemos punições pós-corrida, então vamos celebrar esse momento juntos. Exatamente. Bom, é estranho, né? Uma Fórmula E sem punições, Stock Car sem punições, alguma tá coisa. Mal, querida. Exatamente. Alguma coisa de estranho está na Terra plana, né? Precisamos averiguar isso daí, ou melhor, né? Nem cutucar a onça, porque vai que disparam as punições aí, que ainda tem muita coisa para acontecer. E bom, hoje. Não teve punição porque ia ter jogo. Exatamente, o pessoal queria se assegurar para assistir. Bom. Mas antes de prosseguirmos, você deve estar ouvindo esse BBcast na terça-feira e sim, teremos live para falar mais ainda sobre a rodada dupla e sobre o atual cenário da Fórmula E. Então ouça o nosso BBcast e depois vai lá, assista a nossa live, complemente a nossa conversa aqui, que vai ser muito interessante para vocês. E antes de prosseguirmos, né, Débora, temos os recadinhos da paróquia, que é para a galera aí acessar, buscar o nosso link dos apoiadores de Apoia-se, né, da nossa campanha de financiamento coletivo, Continue do Apoia-se, que está na descrição desse podcast e também no post do podcast lá no site do Boletim do Paddock. Para vocês que escutam esse programa, né, pelo seu agregador favorito, confira o nosso programa de Apoia-se para poder ajudar, né, e auxiliar no crescimento do Boletim do Paddock. Você pode apoiar a gente pela plataforma do Apoia-se ou pelo membros lá no YouTube ou também pela Twitch, né, com a sua assinatura da Amazon ou dando uma assinatura pra gente lá na Twitch. Vai contribuir muito pra gente poder manter o PP e também trazer mais conteúdos para vocês. Então verifique a possibilidade para você também participar lá do nosso grupo do WhatsApp, então você ter contato com todo mundo que trabalha com o BP, a Cíntia, os nossos outros apoiadores, como o Valese, Ricardo Banniman, conhecer mais sobre os carteiros. E é isso, pessoal. Confira todos os nossos links aí no seu agregador favorito. Cíntia, final de semana em Nova York, eu vou ser da seguinte opinião. Tinha que ser uma etapa no Brooklyn e outra no Queens, só para a gente ter referências da Marvel nesse final de semana, porque, diga-se de passagem, o cenário ali de Nova York é muito bacana, é muito legal. Eu acho que de todos, assim, de cidades que recebem, para mim é um dos que tem um cenário mais bacana, porque fica bem livre ali com a do Rio Hudson, a parte que é um pouco mais do porto, então é bem legal esse cenário que é de Nova York. Nossa, super. Eu acho lindo também, né? E realmente você se sente numa produção hollywoodiana, né? Ou nova-iorquina, né? Então, você se sente num cenário de cinema, né? E que bom que as corridas, elas são compatíveis, porque eu gosto das corridas que acontecem em Nova York, que inclusive também tem a sorte de estar aí sempre tentando dividir a atenção do pessoal com as finais de grandes campeonatos de futebol, né? Já teve a Copa do Mundo em 2018 e esse ano foi junto no mesmo dia da final da Euro. E foi muito legal, vocês comentaram sobre o jogo no comecinho, depois que a corrida do domingo, né, acabou, o pessoal, os 3 primeiros fazem a coletiva pós-corrida, e o jogo tinha acabado de começar e a Inglaterra fez um gol no começo do jogo, né? E, cara, quando saiu esse gol, todo mundo começou a gritar. E o Sam Burge, ele meio que deu um pulo, assim, na cadeira pra tentar entender o que aconteceu e ficou comemorando, assim. Eu queria ter conseguido gravar a reação dele, que foi muito legal.
Mas falando da corrida, eu acho que a gente teve um fim de semana muito bom, muito produtivo. Como eu falei, né, sem punições pós-corrida, então deu pra gente comemorar apropriadamente, sentir raiva apropriadamente, né, que não teve discussão depois disso. E foi legal de ver o desempenho de alguns pilotos, né, tipo o Cassidy, sabe, tipo o Gunther, tipo o Sete Câmara, que deu aquele problema no final da corrida do domingo, meu Deus, que desespero. E o de Graça também, né? No sábado aí, chegando no pódio, fazendo uma corrida muito ao estilo Lucas de Graça. E eu também queria ter dias de luta, dias de glória como o Sam Bird, porque só os dias de luta não tá dando mais. Ele que viveu um pesadelo no sábado, foi glorificado, né? Foi exaltado no domingo. E novo líder do campeonato, né? Saiu de 11º para primeiro, né, na tabela, que me mostra o quanto a Fórmula E é competitiva e equilibrada, né? Porque, tipo, você saltar 10 posições com uma vitória não é em qualquer lugar que isso acontece, não. Ô, Débora, isso que a Cíntia ressaltou é bem interessante da questão da competitividade, porque o Nick Cassidy foi um cara assim, que teve um bom desempenho na primeira etapa, né? Marcou pole, era uma aposta, né? Eu acho que todas as casas de apostas lá da Nova Zelândia estavam pagando só um por um para ele, mas no final ele acabou não tendo vitória, né? Não foi uma corrida tão boa assim do piloto neozelandês. O Cassidy a gente lembra ali da Roma, né? Da etapa que teve na Roma. Ele também teve uma pole, e aí depois um fim de semana desastroso, né? Com relação à corrida dele, porque teve punição, teve vários problemas. E aí a gente poderia dizer que o sábado ia ser, sei lá, um fim de semana de redenção, né? Pro Cassidy, um piloto estreante. E aí vai lá, faz a pole. A pole dele foi extremamente surpreendente pelos números que ele conseguiu. E depois o pessoal que veio, né, para a pista, então não conseguiu bater esse tempo dele, então chamou muita atenção, mas o que a gente achou que poderia ser uma corrida que estava decidida, né, porque a gente tem que lembrar que ele liderou boa parte da corrida, né, e ali nos últimos 7 minutos, que foi os 7 minutos mais críticos da corrida dele, foi quando ele é atacado, né, a gente tem o ataque do Jerick Verne, e aí o Gunther tá extremamente próximo ali e faz o passão, né? Passão Gunther ali e leva junto com ele o Verne, né? E o Theo de Graça acaba se aproveitando ali também para poder dar aquele passão no Cassidy. Então, assim, a gente imaginou que ia ser algo muito grandioso, que ele ia ter um fim de semana extremamente bom para ele, e no final das contas acabou perdendo a corrida ali, já usando a alusão do que aconteceu no fim de semana na Euro, né? Achou que estava ganho nos primeiros minutos e não se cuidou para o final e acabou que complicou, né, a corrida dele. Quem assistiu a Euro sabe exatamente o que aconteceu, né? Que a Inglaterra foi lá toda vitoriosa nos primeiros minutos e se lascou no final do jogo, né? A gente teve a Itália vencendo. Então, é complicado. E acho que pro Cassidy a gente ainda tem que falar do próprio domingo dele, né? Porque a gente tá vendo um equilíbrio muito grande na categoria em que ele não conseguiu fazer a mesma coisa no domingo, né? Então ele não conseguiu repetir uma pole, não conseguiu repetir talvez uma tentativa de vitória ali, né? Então tá extremamente equilibrado, a gente não tá tendo etapas iguais, mesmo sendo rodadas duplas, e isso que tá deixando a categoria cada vez mais atrativa e deixando o campeonato que a gente tá falando agora, e a gente vai discutir isso mais pro final do programa, mas tá tudo em aberto, sabe? Faltam 4 etapas para poder acabar a temporada. Então, obviamente, o Cassidy também é um piloto que a gente precisa ficar atento, porque com o resultado que ele teve no sábado, assim, pelo menos com a pole, é um cara que chama a atenção para essas últimas etapas. Cíntia, Nick Cassidy, que é estreante na categoria, né? Um cara que tá demonstrando ter muita força e que, olha, eu pelo menos tô gostando muito, tô fazendo minhas apostas. É lógico, né? Os holandeses a gente sempre tem uma simpatia a mais por ele, mas é um piloto aí pra gente poder ficar de olho pros próximos anos. A Nova Zelândia, que é um dos únicos países possíveis nesse momento, né, para você estar, então, não à toa, tem alguém como o Nick Cassidy, e ele é legal, assim, ele parece uma pessoa legal, né? Ele já deu entrevista pro BP, então ele é muito legal. Ele é muito maduro, né? Ele ainda é jovem, ele fez carreira lá no Japão, então ele é muito talentoso e tá provando isso. Eu espero que ele consiga uma vitória ainda nessa temporada, eu acho que vale, sabe? Eu acredito, assim,
das análises que eu faço dos 3 novatos, né? Novatos, tipo, ele, o Denis e o Norman Nato, né? Eu acho que ele é o melhor, assim, apesar do Jake Dennis ter vencido aquela corrida lá de Valência, que a gente brinca que ninguém queria vencer, mas eu ainda acho que o Cassidy, ele tem um desempenho, no geral, né, de forma geral, ele tem um desempenho superior aos outros dois. E é legal ressaltar que, assim, a Virgin, ela conseguiu pontuar com os 2 carros nas 2 corridas, e por isso ela é a líder do campeonato dos construtores agora, né? Ela passou a Tektita por 2 pontos, mas está liderando, então está 146 a 144, com a Jaguar com 141 em terceiro. E aí a gente tem a Audi com 115, né? E a Mercedes que despencou, assim, que sumiu, que a gente estava até comentando aqui, né, meninas, que Mercedes... Alguém viu a Mercedes em Nova York? Porque, né, assim... E o Ian James, que deu uma senhora, né, chicotada em todo mundo, reclamou na imprensa. Reclamou assim, né, do jeito dele, de um jeito bem britânico. Porque eles realmente eles foram muito inconsistentes durante a temporada, né? Muitos abandonos, e eles conseguiram se manter na liderança por conta da vantagem que eles abriram, mas assim, perdeu desempenho, perdeu posição e tipo, caiu para o 5º lugar, né? Então, as chances de título, elas ficam mais difíceis, apesar de a gente saber como é que a Fórmula E funciona, né? Mas mesmo assim, vale sim a chamada, o puxão de orelha geral, porque tem alguma coisa dando muito errado lá na Mercedes, e boatos de que é a nossa corrente de oração, mas assim, nada confirmado, né? Então, mas voltando para o Cassidy, eu acho sensacional, assim, ver um piloto novato, jovem, sabe, já disputando com todo mundo, batendo de frente. Ele realmente fez uma corrida muito boa no sábado. Pena que não deu para segurar todo mundo no final, porque ele realmente ia ganhar aquela corrida, né? Acabou, infelizmente, ficando fora do pódio, né? Mas, assim, um 4º lugar não deixa de ser um bom resultado para ele, para a equipe, porque contribui muito com o resultado. E ontem também, né? Ele foi muito bem. Então, realmente, como o Rubens falou, é um dos nomes para a gente ficar de olho para agora e para o futuro, porque ele está tomando gosto e ele vai dar muito trabalho, entendeu? Então, a gente tem que ficar de olho aberto e prestando muita atenção nele, porque é um dos grandes nomes do futuro da categoria, com certeza. Débora, o Cassidy, sendo um piloto muito veloz, fez a pole, mas não ganhou. Mas o Gunter se mostrou, né, aguerrido. Ali até a gente aproveitando essa brincadeira do cenário de Nova York, né, brincando bastante, que eu gosto com o Gunter do Friends, ele parece que tomou muito café, ficou ligadão e correu atrás da vitória. Mostra um pouquinho que a BMW, em certo momento, teve o brilhareco nesse final de semana. Eu acho que é até interessante, porque a gente estava até se perguntando aonde que estava a BMW, né, em outros podcasts, né, tipo, a BMW, ela tá agora nessa 6ª posição com 108 pontos, mas estava muito apagada nesse ano. Então, obviamente, é interessante ver a forma como a corrida acabou e o Gunter conseguiu essa vitória. E, assim, é muito legal porque a gente tem um outro vencedor, né, na temporada, porque os únicos que repetiram vitória esse ano foi o Nick De Vries e o Sam Bird, que venceu no domingo, né? Então são os únicos que têm vitória repetida e o Gunter, ele vem com essa figurinha nova, né, para 2021, para a temporada. Então a sua comparação com o Gunter de Friends é boa, até a semelhança assim do rostinho até lembra um pouco, não sei. Todo mundo provavelmente gosta muito, né, de Friends, apesar de ser muito cringe, mas eu acho que tá aí, deve estar na lista dele, deve estar assistindo, né? Então ficou ligado, aproveitou, já sabia que você ia fazer uma piadinha sobre ele, Rubens, então ele aproveitou para poder marcar a vitória dele do sábado e ajudar a BMW, que, né, pelo menos a gente conseguiu ver a BMW, a Mercedes a gente não vê, então tá tudo certo. É que o chefe supremo tava lá e ele tinha que mostrar serviço, né? Então ele caprichou, entregou, tá aqui, chefe, ó. Você não queria resultado? Tá aqui. Especialmente pra você.
Só pra tocar a musiquinha, né? Só pra ter a musiquinha. Imagina, tocou o hino americano, Nova York inteirinha parou, né? Só os trabalhadores latinos americanos que estavam varrendo rua, que continuaram trabalhando, que para eles estão cagando pro hino americano, e o pessoal que estava em cima do muro, mas eu achei legal porque tava os patrões da Andretti e da Penske, né? A gente já tava vendo uma rivalidade de dois gigantes do automobilismo estadunidense, né? Os caras ali guerreando, Gunter entregou mais Sérgio Sete Câmara, a gente vai comentar um pouquinho mais à frente, que olha, aquela mandinga que a Ana lá, Ana Molinari do Área de Escape ensinou, que a Thalita passou para ela, que é da Areia de Maranhão, acho que a gente também tem que levar a Areia de Maranhão pro Sérgio Sete Câmara, viu? Eu acho que quando tiver esse surubão lá no Maranhão com os pilotos da Fórmula 1, a gente tem que mandar o Sérgio Sete Câmara lá para poder pegar um pouquinho dessa areia, porque olha, o moleque tá zicado, mas não vamos falar dele, vamos falar de um outro cara que tá zicado, e Cíntia. Jean-Henrique Verne foi do céu ao inferno do sábado pro domingo, né? Parece que ele não assistiu a missa do Padre Marcelo no domingo, não deu certo. Não, aí, senhora zica, viu? Acho que pior que ele, só o Mortara também, que, Ave Maria, chegou líder do campeonato, passou por dois infernos astral nas duas corridas. Porque, cara, que coisa triste você não conseguir nem largar. Assim, você não anda 5 metros para dizer que você andou, sabe? Assim, você só leva o carro lá pro grid, deixa ele ligado e pronto, fica por ali mesmo. Que tristeza, que tristeza. E é ruim, assim, porque ele fez uma ótima corrida no sábado, e aí teve uns problemas lá no treino, eu acho que foi no treino livre, no quali, não lembro direito. Foi no quali que ele não marcou tempo, né? Já teve problema no quali, né? Conseguiu autorização para largar e não largou. Tipo, o carro realmente não estava afim. Teve alguma mandinga de alguém, alguma zica, algum negócio que fizeram que deu muito ruim, né? Acho que foi o Cassidy falar, você tirou a minha corrida no sábado, pois também não vai largar, deixa quieto. A mandinga é você tá no pódio, entendeu? Você não pode estar no pódio. Porque quem tá no pódio não faz a outra, entendeu? Ele tava no pódio e se lascou. Tadinho do Sam Burns, então. Porque ele tava animado com esse negócio da final da Euro, a próxima corrida é em Londres, então ele é britânico, tava animado com a corrida em casa, vai dar ruim, com certeza vai dar ruim. Mas enfim, é uma pena pro Verne. É bom pro campeonato, né? Porque mistura mais as coisas, dá mais emoção. Ele que estava bem posicionado, acabou saindo zerado lá de Nova York. E, infelizmente, é aquela coisa, né? Mais sorte na próxima vez. Ele está em sexto agora, com 68 pontos. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa em Londres, né? Então, ou não, para deixar o campeonato ainda mais embolado. Tem isso, né, Débora? Você pode ter sorte no dia, azar no outro, que foi o que aconteceu com o Lucas de Graça também, né? Lucas de Graça parece que é realmente essa zica que você comentou do pódio, de quem vai no pódio no sábado não faz uma boa corrida no domingo, nem pontua no domingo, né? Não, gente, eu já vou até falar um negócio que, assim, sabe aquela corrida lá de Valência que ninguém queria vencer? Então, é o campeonato da Fórmula E desse ano, sabe? Ninguém quer vencer esse campeonato, sabe? Ninguém quer, porque toda hora troca, toda hora a pessoa que você fala, nossa, agora vai, né? Aí não, na outra corrida a pessoa nem aparece na corrida. Tá acontecendo isso, gente. Ninguém quer ganhar. Ainda bem que a placa do título é feita no dia, né? Porque se o cara antecipa, faz a placa, putz, tem que trocar. Não, agora tem que trocar. Agora é outro. Quer saber? Faz um pra cada piloto, menos pro Sérgio Sete Câmara e vambora. Coitado do Câmara. Não, cara, o Câmara eu tô com muita dó dele, velho. É sério, eu brinco pra ver se gera alegria no povo brasileiro apoiar ele, rezar por ele. Rir pra não chorar, né? Apoiar, a gente apoia, entendeu? O problema é que a Dragon não se apoia a si mesma, entendeu? E aí não rola, gente. Mas o de Graça foi isso, né? Foi o que aconteceu literalmente com o de Graça. Ele teve a classificação ali no sábado, a gente teve 2 etapas, então a gente tem que lembrar que teve 2 classificações, por isso que a gente tá falando de 2 etapas, né? Então ele foi com o grupo 3 na classificação do sábado, quase disputou a Superpole, mas passou ali, ficou na 7ª posição, que já é ótimo, dadas as classificações que o de Graça vem fazendo na Fórmula E, e a classificação dele é uma parte muito grande da corrida, porque ele depende de uma classificação melhor para poder conseguir escalar o grid. Tipo, independente da posição que ele se classifica, ele vai escalar o grid, mas se ele já está entre os 10,
é muito mais fácil dele terminar a etapa com uma pontuação melhor, e foi algo que acabou ajudando ele a estar no pódio dessa primeira corrida que a gente teve no sábado, né? Muita sorte ali. O Di Grassi é um cara que começou o ano muito apagado, mesmo pontuando. Foi um dos textos que eu fiz para o BP hoje, nessa segunda-feira. Então, quem não conferiu, passa lá para poder conferir. Porque é justamente isso. Ele teve uma vitória em Puebla, acabou fazendo com que ele aparecesse no campeonato. E aí, agora, ele teve um pódio, né, nessa etapa em Nova York. Então, volta a deixar o campeonato favorável para ele ali. Não está numa disputa ainda com o pessoal. Mas o domingo dele foi ruim, porque ele sequer pontuou. Ele teve aquele incidente com o Buemi, que, assim, ao meu ver, foi mais culpa do Buemi do que do Di Grassi em si. Tipo, eu acho que o Buemi, ele escorregou ali, aí o Di Grassi foi lá e acertou ele. Não vi como uma culpa dele, mas já que resolveram punir ali já para poder assistir o jogo, né? Estavam muito focados no jogo. Então, obviamente, já vamos punir aqui, ninguém vai recorrer, dane-se. Tá todo mundo ligado pro jogo. E aí aconteceu isso, né? O Di Grassi, ele acaba terminando fora dos pontos, o que é ruim pro cara que tá tentando disputar o campeonato e não ter o resultado no domingo, né? Mas é isso, gente. Não pode pegar o pódio, entendeu? Você pode terminar na 4ª posição. Pódio não, porque o pódio acaba lascando a corrida no restante, né? Se é rodada dupla, a do domingo você não pontua. E, Cíntia, que é interessante disso, que a gente fala do Lucas Di Grassi, é que o azar que ele teve nas 2 corridas não era quer dizer, na segunda corrida, desculpa, corrigindo, não foi uma coisa assim ocasionada pelo carro e assim, por ele. É que simplesmente parece que todos os pilotos não tiveram chance de fazer ultrapassagem. Parece que havia um impedimento. A gente por várias vezes via filinha, cara colocando carro do lado, o pessoal não conseguia realmente ultrapassar. Parece que tanto a construção de defesas eram boas, que a gente viu o piloto fritando pneu para defender, piloto fechando muito bem, como quem estava atrás não conseguia, ficar meio travado, né? Essa segunda corrida teve muito essa característica de dificuldade de ultrapassagem, mas não era por causa do traçado, por causa da Fórmula E, era por causa do embate mesmo. Parece que o pessoal estava defendendo melhor do que atacando. Só tinha paredão, principalmente ontem, né, na corrida de domingo. E realmente, assim, você falou muito bem, foi muito mais questão de defesa de todo mundo do que do traçado. Porque o traçado, ele não é dos mais estreitos, assim, você via que ele tinha uma largura muito legal para caber 2 carros, 3 espremidos, mas caberia. E é um traçado de muitas retas, né? Então, tanto que o pessoal ficou brincando na internet que parecia um cachorro salsichinha, né? Porque ele era muito compridinho. Então, assim, dava realmente para ultrapassar. Não deu, né? Porque estava todo mundo se defendendo muito bem, né? Então, vídeo aí, sei lá, no domingo, o Mitch Evans segurou 4 pilotos durante 80% da corrida, né? O próprio Sete Câmara se defendeu muito bem do Lin e depois até do Di Grassi, né? Então, realmente foi no braço, né? Foi mais braço do que falta de espaço. E é bom, assim, isso, né? Assim, faz bem para a categoria também, tem esses momentos que é possível você defender a sua posição, né? Beijo, Fórmula 1. É possível a pessoa defender a posição dela. O Sam Bird, né? Que é um piloto que a gente torce pro cara ganhar título, torce bastante para ele, porque ele merece, sabe? É um piloto que tá ali na Fórmula E, sempre lutando, brigando, e parece que sempre escapa pelas mãos dele. Neste final de semana, no sábado... Oi, diga, né? Ah, tá. É que ela tá girando um anel invisível. Eu quero falar depois. O Sam Bird, ele teve um sábado péssimo, mais um domingo excelente. E é aquilo que a gente comenta, né? Ele teve um domingo que o Lucas Di Grassi precisa ter para chegar na liderança. O Bird foi tipo um espírito bom que conseguiu o que o Lucas Di Grassi não conseguiu. Gente, não vamos torcer pro Sunbird, não, sabe? Porque principalmente a Cíntia. A Cíntia não pode torcer. Não, eu vou só comentar, assim, superficialmente, depois esquece. Exatamente. Totalmente porque, com razão, sem emoção. Assim, tipo um negócio de... Sem entonação na voz, porque não. O cara tem tudo pra dar errado na próxima etapa, tá? Ele é líder, ele vai correr em casa, então assim, o desastre tá
ingleses em casa não entendeu? estão muito bem agora, né? E a Jaguar é britânica também, né? Então, assim. É o combo. Não vai largar, gente. Não vai largar. É a Débora que tá dizendo, pelo amor de Deus. Vocês não botem essa na minha conta. Mas não, eu só tô traçando o que tá acontecendo na temporada, entendeu? Assim, eu já tô com a canequinha aqui, ó, tremendo. Canequinha com o dedinho levantado, assim, ó. Parça, total, fiquei morrendo de medo. Ai, meu Deus. Esse passarinho não voa Sunburst. na próxima etapa. Ai, senhor, tomara que ele vista aí um anti-zica de algum canto muito bom, porque vai precisar. E realmente, assim, foi o fim de semana que todo mundo achou que ia ser um desastre total para ele, né? Porque ele já bate sozinho no primeiro treino livre, não participa do segundo, tem um quali ali, né? Sabe, faz uma corrida ali, tipo, para dizer que, consegui, né? Ele fez lá, acho que conseguiu chegar em nono, né? Fez a volta mais rápida no sábado, né? Que é para dar uma, como é que a gente pode dizer? Para dar uma aliviada, né? Para dizer, não, a gente teve um saldo positivo, mas no domingo, eu não sei o que foi que ele tomou lá de café da manhã, não sei, o alpistezinho que a Jaguar deu para ele, porque no domingo foi um negócio assim surreal, né? Que ele só não ganhou todos os pontos que ele poderia porque o Félix da Costa fez a volta mais rápida. Que, aliás, nem foi ele, né? Foi o Mitch Evans, mas como o Mitch Evans terminou fora dos 10 primeiros, então o ponto acabou indo pro da Costa. Mas foi realmente uma redenção pro Sunbird no mesmo fim de semana, né? E agora é só esperar aí a desgraça, seguindo aí a análise de tendência que a Débora tá fazendo de toda a temporada. Bom, Débora, e a análise de desgraça que a gente pode ter, o que vai piorar o cenário do Lucas de Graça, né? Porque a gente fala que o calcanhar de Aquiles do Lucas de Graça na temporada tá sendo a classificação, a mudança dele agora que tá em nono colocado, vai distanciar mais ele ainda do grupo que pega o melhor grip, né? Pega o melhor ali piso da classificação. Até isso, um dia eu vou bolar alguma coisa para explicar, porque eu vejo muita gente não entendendo como é a classificação da Fórmula E, porque é muito interessante, eu gosto bastante. Então, mas só resumidamente, o Lucas de Graça agora vai cair num momento ruim para ele no campeonato, porque vai piorar a situação dele no grupo que ele vai sair para classificação. O Lucas de Graça, ele tá na 12ª posição, não é em nono, no 12º. Desculpa. Mas, de qualquer forma, coloca ele na classificação junto com o segundo grupo, porque são os 6 primeiros fazem a primeira parte, depois os outros 6, e 6 mais 6 dá 12, entendeu? Quando a gente vai lá pedir o ovo, não é uma dúzia, são 12 ovos, então... Perfeito, agora vocês têm... A pessoa de humanas que faz conta de cabeça, ela merece todos os aplausos do mundo. Parabéns, Débora, você arrasou. Quantas dúzias tem na cartela de 30 ovos? Aí o problema é a pessoa que conte. Não tô pra piadinhas hoje, Rubens. Não tá rolando pra mim. Então, assim, de Graça vai fazer a classificação com o segundo grupo e difícil, né? Porque tá aí disputando a temporada com o pessoal, tá numa chance ainda de obter título, porque ele tem 54 pontos, né? E a gente tá falando de um cara que tá junto ali com o Bolo, né? Que tá também com 54 pontos, que é o Van Dorn, que não compareceu nessa etapa, o Gunter, que compareceu sim, está em 14º, e o Jack Dennis, que tá com 54 pontos também. Mas esses outros pilotos vão ter o benefício de fazer a classificação com o terceiro grupo, né? Então, obviamente, pega uma pista com mais gripe, pega uma pista mais adequada, e aí, isso a gente tá falando num cenário em que, se não tiver chuva, né? Porque se tem a chuva, vai piorando a pista, a tendência é pior para quem entra por último. Mas numa situação normal, o de Graça não teria uma classificação tão boa agora na próxima etapa. Então é complicado justamente por conta dessa corrida, que é uma característica que se tornou, né, do de Graça, de escalar o pelotão e não conseguindo se classificar entre os 10. É ruim para ele porque fica mais longe de uma chance de pódio, né? Então, realmente, a próxima etapa vai ser mais complicada para o de Graça, mas ele ainda está aí nesse páreo para poder disputar o campeonato. É um piloto que a gente não pode descartar, e é uma das coisas que a Cíntia também ressalta muito nos textos dela. Eu também tenho que falar sobre isso quando falo
da Fórmula E, é que a Audi tá nesse páreo ainda, né? Ela ainda é uma equipe que tem uma tendência a ter um desempenho melhor para o final da temporada, e a gente não pode descartar eles. O René Rast é o 7º colocado no campeonato de pilotos, também é um piloto que está fazendo uma temporada bem interessante, está querendo marcar aí, né, o seu posicionamento, então ele está ali junto com o de Graça nessa próxima classificação. Vamos ficar de olho nesses dois pilotos e ver o que eles podem fazer, né? O Rast, acho que a classificação não é o ponto fraco dele, mas pro de Graça é. Cíntia, o interessante é que eu estava olhando aqui a tabela do campeonato, enquanto que a Débora falava, o ex-companheiro, né, do Série 7 Câmara, Nick Miller, já saiu, né, da Fórmula E, e ele tá com 30 pontos, e ele tá 10 pontos na frente do Buemi. Seria o caso da gente começar também a falar o que o Buemi ainda tá fazendo na Fórmula E, ou a gente tem que deixar ele porque ele dá umas alegrias de bate-bate, de pancadaria ali no meio do grid? Pera, Rubens, calma, não cancela o Buemi, não. Ele foi bem no treino livre. Ele só é o Buemi, entendeu? Cara, o que eu tô sentindo falta do Buemi são os rádios, né? E deveria ter muitos rádios legais, engraçados dele, bravo, xingando o meio mundo, porque ele tá uma temporada horrorosa, né? Como o Rubens falou, ele só tem 20 pontos, ele é o 20º no campeonato agora. E isso é muito estranho por ser o Buemi, por ser um carro da Nissan, né? Mas principalmente por ser o Buemi, que ele é um piloto super experiente na categoria, é o maior vencedor da categoria, então é realmente estranho, e principalmente quando você faz o comparativo com o Oliver Holland, né, que é o 11º agora, com 59 pontos, é um dos destaques, né, da temporada, assim, ele tá sempre ali entre os líderes, né, entre as corridas, tem pódio, fez pole, então é muito estranho ver o Buemi nessa situação. Eu não sei até quando ele vai ficar, porque ele também é da turma que já está se encaminhando para aposentadoria, né? Ele tem aqueles rolos super mal resolvidos com a Fórmula 1, que a gente nunca entende direito, que tipo, sempre é um piloto reserva que nunca está disponível e que nunca é chamado para nada, mas está lá, né? Assim, enfim. O Roland, ele tá saindo da Nissan, tá indo pra Mahindra, a gente já deu uma comentada nisso, então tem uma vaga, assim, é o que a imprensa internacional disse, né? Então, teoricamente, tem uma vaga aí na Nissan. Vamos ver quem é que vai quem é que vai assumir. E vamos ver se o Buemi vai ficar pro ano que vem, né? Eu não acho que ele seja totalmente descartável, sabe? Eu acho que ele tem muita experiência e muita qualidade de piloto mesmo. Tá num ano difícil, tá num ano ruim, tá numa fase ruim. Eu acho que todos os pilotos passam por isso em algum momento. Assim, eu não descartaria, né? Eu acho que ainda tem. Eu não vou dizer que tem mais lenha para queimar, porque não é motor combustível. Mas eu acho que dá para dar uma recarregada aí nessa bateria e gastar mais um pouquinho, né? Colocar em um fan boost, um modo ataque a mais lá no Buemi, que ainda tem o que render ali. É engraçado isso, né, Débora? Porque, assim, a punição do Lucas de Graça foi uma disputa direta com ele. Depois até eu quero que a Cíntia fale sobre isso. Porque, pra mim, não porque eu sou brasileiro, o Lucas de Graça não teve culpa total naquilo. Ele teve culpa, como o Buemi também teve culpa. Então é por isso que eu não puniria o Lucas de Graça. Porque o Buemi simplesmente ele se coloca numa posição que é aquela: ou você deixa eu passar ou você vai bater em mim. E o Lucas, tipo, ele tá na certa. Você tem que defender a posição, que é aquilo que eu comentei no começo. Foi uma corrida de muitas defesas. Então, eu acho que só o Buemi, ele foi muito corajoso em colocar ali ao lado do Lucas e tentar fazer a ultrapassagem, sabe? Aquela coisa que ele faltou na física, né? Que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ele não soube disso e tentou ocupar o espaço do Lucas ali sem pedir licença pro Lucas. Então, para mim, a punição foi tão injusta pro Lucas que não foi só uma punição que puniu ele assim de uma forma educativa, sabe? Prejudicou ele muito no campeonato. Foi uma coisa que extrapolou a necessidade da punição. Não, assim, o Buemi, a gente já falou em outros episódios, né? Ele estava sempre envolvido em alguma treta, né, da Fórmula E ali, com algum piloto.
Então, o carro da Nissan, quando você vê, você já fica até com medo, porque, obviamente, você sempre acha que é o Boemi que está envolvido em alguma coisa. E esse fim de semana, antes de eu falar desse incidente em particular, mas foi um fim de semana que ele estava andando bem. Tipo, ele teve treino livre bom, a classificação, ele era um dos pilotos favoritos, até para poder ter a pole, não conseguiu, mas, assim, até aquele momento era um favorito. Pontuou na primeira corrida, tinha chance de pontuar na segunda, e aí aconteceu aquilo com ele com de graça, né? Eu acho que, assim, ao meu ver, eu não teria punido de graça, porque eu acho que o Boemi, ele deu uma escorregada ali, ele deu uma viajada para poder voltar para a pista, para poder voltar para o traçado, né? Na pista em si ele tava, porque a gente tá falando que é um traçado de rua, né? Não saiu para nenhum lugar. Se ele fosse sair para algum lugar, era pro muro, e provavelmente não ia dar muito certo. Então... Pro Rio. Pro Rio. Que horror. Ai, que horror. É destaque para as provas de Mônaco, mas triste. Nossa, aliás, né, o Boemi, a gente não fez um bolão, né, de Boemi no mar, né? Enfim. Perdemos a oportunidade. Então teve esse lance que acho que eu não puniria de graça, sabe? Tipo, não tinha necessidade. Mas também não tinha necessidade do que o Boemi fez. Eles estavam ali, tipo, em chance de pontuar, e ele é um piloto que tá precisando pontuar, né? Principalmente pelas atuações que ele teve. Então, achei que foi meio viajado esse lance dele ali com o de graça. E quem sabe se não foi o Masi que puniu ele, né? Tipo, deu uma oportunidade. Tava de folga, vou punir alguém aí. Não, e pior que ser uma punição de 5 segundos, né, Cíntia? Foi pra 10, porque falou, não, ele já fez isso antes. Quase que eu falo assim, cara, todo mundo na Fórmula 1 já fez antes isso. Todos já fizeram. Exato. E assim, pra mim foi acidente de corrida, gente. Um quer passar, o outro tá defendendo, ninguém quer ceder e pronto. E bateu, sabe? É isso. E tipo... Então era o Masi mesmo que tava lá. Resolvemos um mistério. A Débora foi... Sabe aquele meme do Scooby-Doo? Que levanta assim o paninho, né, da cabeça de alguém? Pronto, a Débora fazendo isso agora. É o Masi. Ou do Homem-Aranha, né? É você! E eu achei realmente, como o Rubens falou, 10 segundos eu achei muito, né? 5 eu já ia ficar com a boca torcida, mas 10? Mas pra quê, né? Tipo, é realmente pra... Não, vamos deixar esse campeonato embolado mesmo? Vamos punir o cara aqui com 10 segundos? Que, poxa, acho que não precisava. Mas, assim, pra mim foi total acidente de corrida. Não, sim. É uma pena, né? Como você falou, parece que eles querem que embole cada vez mais. Eu acho que é de tanto o Lucas de Graça falar assim, não, é só eu ter um final de semana bom, porque quando eu fui campeão, eu tava com 45 mil pontos atrás, cheguei ainda na frente, fiz isso, fiz aquilo, dei 2 voltas na Lua, peguei lá o jatinho do Richard Branson lá, da Virgin, subi pro espaço, voltei, e aí o pessoal, você não vai não, filho, você não vai não, teve um pódio, o Lucas de Graça tem um pacto com o capeta. Criou uns 3 empresas nesse intervalo de coisa elétrica. Né? O Lucas de Graça ainda tem um pacto em que ele pediu, na época que corria nas categorias de base, na Fórmula 1, gente, eu quero um pódio pro final de semana. E esse é o pacto dele. Ele tem um pódio pro final de semana e acabou, sabe? Não tem mais do que isso. México, um pódio pro final de semana. Na outra, é assim, você tem o pódio, na outra corrida você tem punição. É pódio, punição. Lucas de Graça, ele tá nesse, né? Não muda disso. Coitado, né? E a gente que torce tanto, né? Porque na hora que ele conseguiu ir pro pódio, cara, foi, sabe, putz, comemoração total, porque é aquela coisa, né? O brasileiro pode, tudo, uma coisa que a gente gosta muito. E falando em brasileiro tendo um bom final de semana, Débora, Sérgio Sete Câmara, que olha, aquele quali ali, aquela disputa pela Superpole, era, sabe, aquela coisa de apertar o que tava segurando, torcer pano, xingar, fazer tudo para que ele pudesse ir para a Superpole novamente, né? Do Sérgio Sete Câmara mostrando que ele é mais rápido do que o carro. Gente, foi uma coisa que eu falei lá no podcast do Zona de Ultrapassagem, eu participei lá com os meninos, então escutem o podcast, mas o Câmara é isso, cara, tipo, o que ele poderia fazer se ele tivesse um carro e um equipamento melhor, porque o que ele consegue fazer com aquela Dragon, que tem tantos problemas, e o coitado é assim, tipo, a gente sabe quando ele é punido que o problema dele é com energia, né, porque é o carinho que tem problema com energia, sabe? Então, tipo, já tinha tido problema no sábado, que era uma corrida que ia ser interessante para ele, aí vai pro domingo com uma chance de ter um fim de semana
bom. E assim, a gente tem que lembrar que no domingo, quando eles foram fazer a classificação, né, começou a chover um pouco. Então, pro grupo que o Câmara tá, ia ser ruim, porque a pista começou a molhar. Apesar de ser pouquinho, acaba dificultando, né, a classificação dele. E aí, tipo, o cara consegue enfiar o carro da Dragon pra poder disputar uma super pole. Tipo, isso é muito grande. E é um grid com 24 carros e que tem, sim, uma disparidade de equipamento. E aí, tipo, essa super pole que ele disputou era uma vitória, sabe? Tipo, é estilo vitória mesmo, sabe? Ele tinha vencido muito ali. E a gente já sabia que na corrida ia ser muito difícil para ele poder manter, porque em Nova York tem muita chance de ultrapassagem. Acho que eu vou até fazer uma curva aqui no meu comentário, porque a gente tem a instalação ali do modo ataque na curva 10, né? E dava uma agonia de ver o pessoal passando ali para poder pegar o modo ataque, porque, tipo, do jeito que eles saíam, né, da ativação, tipo, parecia que ia dar de cara com o muro, sabe? Quem instalou aquilo ali, olha, meus parabéns, porque tava querendo ver vários carros destruídos. E até para poder voltar para a pista, que, assim, o retrovisor também não dá para você ver porcaria nenhuma, né? Você voltava para a pista já em cima do amiguinho. Então, assim, a gente já sabia que ele ia perder posição por conta da ativação no modo ataque, porque ele ia perder, ele não ia ter carro para poder recuperar a posição perdida. Tipo, o modo ataque ia dar energia pro carro dele, mas não ia ajudar em porcaria nenhuma, sabe? Então ele ia perder posições por essas duas ativações do modo ataque. Mas ele tinha chance de terminar nos pontos, sabe? E aí, cara, é assim, não é que o coitado é amaldiçoado, porque isso não, é o equipamento dele que é amaldiçoado, gente. Não sei o que acontece com aquele coitado, porque assim, não teve, né? Ele passou ileso na corrida, né? Sem punição, tipo, nossa, a gente não viu o câmera sendo punido. Quando teve uma punição ali no começo da corrida, eu falei, lá vem a punição por excesso de energia ou qualquer coisa, configuração do carro. E o companheiro dele teve, né? Investigação por uso. Teve. Então, tipo, a gente já sabe que é complicado, né? E ele vai e tem o furo do pneu na última volta, sabe? Nos últimos segundos da bateria dele. Ai, gente, olha. A Zica tava assim, bom, tô indo embora. Opa, pera aí, Sérgio Sete Câmara, eu não fiz nada, né? O cara jogou uma taxinha. Aquele vídeo dos... Ai, esqueci o nome, que é um que tem da Fórmula 1, dos pilotons... Mini drives, que tem os mini drive lá, que sempre tem aquele... Os mini drive do mal, né? Tem o mini drive do mal que vai lá e dá uma causada. Dark Mini. O Dark Mini. Isso, obrigada, gente. O Dark Mini foi lá, passou a listinha. Ixi, no feio o Câmara. Mas vou jogar um prego aqui e furar o pneu dele. Ainda mais um pneu que, teoricamente, não é dona Michelin. Vou criticar a Michelin porque eu sou patrocinada pela Pirelli. Ainda não sou, mas poderia ser. Se quiser, tamo aí. Vou criticar a Michelin que se seu pneuzinho aí é pra rua, é pra poder durar, por que furou, meu filho? Não é assim, não é pra furar assim com pouca coisa, entendeu? Então fiquei pistola ali. Ô, Cíntia, e desse negócio do Sérgio, é interessante que a corrida dele foi boa. Cara, ele segurou ali o Sims. Cara, uma corrida inteira, foi surpreendente. Foi o Lando Norris no último GP. Exato, o cara correu demais. Primeiro que ele já ganhou posição na largada, né? Isso foi, desculpa o termo, foda pra caramba, cara. Foi lindo, foi lindo. Foi mesmo. Foi o gol que o Brasil não fez no sábado, o Sérgio Sete Câmara fez com aquela ultrapassagem, que foi sensacional. Posso fazer mais um destaque? Pode. Na classificação dele? Ele se classificou em quinto, gente. Ele conseguiu. Ele não foi nem sexto, entendeu? Se classificou em quinto, o que é muito bom para um começo de corrida para ele, cara. Ele conseguiu mais do que o Lotter, apesar que, assim, não tá precisando se esforçar muito para fazer mais do que o Lotter nessa temporada, né? Mas... É mesmo, né? Porsche. Vamos conversar. Tem muito brasileiro que compra Porsche. A Porsche Cup faz um sucesso no Brasil. O Lotter já tá com uma idade avançada, né? Eu sei que ele é bonito, mas olha o Serginho aí, ó. Olha que cara vistoso. Coloca ele. Cara, eu imagino, sério, o Sérgio, né, Cíntia, numa equipe dessa. Seria lindo. Nossa, o Rubens vai sonhar com essa imagem pelas próximas 3 semanas. Nossa, eu vou mesmo. Todo eu dia compro o Porsche. Eu compro o Porsche. Eu me endivido todo, vendo um rim que eu não tenho. Meu Porsche. Deus.
Todo dia um sonho do Rubens até a Porsche anunciar o 7 câmara. né? Cara, mas real, assim, é muito isso que a Débora falou, né? Tipo, é ele tirar o máximo do equipamento e tem alguma coisa no carro, ou na equipe, ou em algum procedimento que sempre dá ruim, assim. Eu perdi as contas de quantas vezes ele foi prejudicado, barra punido, por um problema de equipamento. É uma configuração errada, é um pico de energia, não sei, sabe, passa num buraco, num bueiro, a bateria falta explodir porque não consegue lidar com a energia que tá saindo dela. Cara, é um mapa de aceleração, tem uns negócios assim que você fica. Hoje eu penso que meu filho. E aí? O que você tá fazendo com essa galera? A gente só descobre que tem tanta coisa pra poder punir um carro de Fórmula E graças a Dragon, entendeu? Porque a Dragon, ela consegue. É isso. Eu fico imaginando. Tá no regulamento, eu já consegui ser punida por isso e por isso. É o bingo. O almoço de domingo na casa dos Penske. O Roger Penske deve chegar todo final de semana com os 2 troféus debaixo do braço. Ai, minhas equipes aqui na Austrália, na Indy, não sei do que, não sei o que. E aí, filho, o que você conseguiu? Tipo aquele silêncio. Punição. Consegui punição. Eu consegui uma coisa com punição. Não, pra quem não sabe também, se você não souber, tá ouvindo o BBcast, merece apanhar. Roger Penske, que é o pai do dono da equipe da Dragon, o cara é dono da Fórmula Indy, da equipe Penske que tem na Super Fórmula na Austrália, na Fórmula Indy, na NASCAR. O cara tem, sabe, já passou pela Fórmula 1, o cara é miserável de rico, sabe? O cara, sabe, ele espirra, cai dinheiro no chão, mas só que foi o único bilionário que não se tornou milionário, ele fez mais bilhões. Exato. Inclusive, pessoal, quando vocês virem esses nomes assim, deem uma pesquisada pelo menos basiquinha, porque teve gente que não soube dizer quem era Michael Andretti, né? Então a gente, enfim. Mas, peraí, gente, moto passando. Foi mal, moto passando. Mas real, assim, sobre o Sete Câmara. E é triste porque, tipo, no sábado ele também teve um quali bom, porque ele se classificou em 12º. E 12º é ótimo pra Dragon, entendeu? Pra um carro como que a Dragon tem hoje, né? E ele foi punido, cara, tipo, na metade da primeira volta, sabe? Assim, foi muito no começo da corrida. E destruiu a corrida do cara, porque ele ficou lá atrás, assim, esperando um safety car, que não sei o quê. Aí rolou um safety car virtual que não deu nem pra animar ninguém, porque, sabe, foi meio tempo, assim, meia volta de safety car virtual. Então, é muito triste ver essas coisas acontecendo. Aí tem a corrida de domingo, que o cara marca esse golaço, né, que vocês estavam falando, vai pra Superpole, se classifica em quinto, na frente do Lottas de Porsche, com um carro melhor, consegue andar bem, porque assim, a preocupação era essa, né, tipo, ele se classificou bem, mas não, quando der assim na 10ª volta, ele já vai estar lá pra 15º, 16º. Não, ele se segurou lá na frente, ele se defendeu, ele disputou, ele fez ultrapassagem, ele conseguiu se manter pra chegar no final, assim, no final, nas últimas voltas, nos últimos minutos. Cara, e eu ouvindo o rádio dele, gente, era desesperador, porque ele tava com muita raiva, sabe? Assim, ele deu um grito e tudo. Depois ele se desculpou com o engenheiro, porque ele gritou e tal. Mas é muito triste você ver isso, assim. E o que eu espero, né, que eu até tava comentando aqui com o pessoal antes de começar a gravação, é que as outras equipes estejam olhando para ele, né, assim, ver que ele realmente tem condição, ele é um bom piloto, ele é rápido, ele tem condição de fazer muito se ele tiver um equipamento à altura, né, porque teve algum momento que eu tava vendo foi no pós-corrida. Eu fico vendo lá pelo centro de mídia virtual pós-corrida que eles fazem, e o próprio Jack Nicholls comentou isso do Sete Câmara, né, que ele teve uns momentos de muita... Como foi que ele falou? Era tipo... A tradução literal ficou muito estranha, mas ele falou, tipo, teve uns momentos de muita velocidade, né, que ele realmente brilhou, assim, ele se destacou em alguns momentos durante a temporada, né, e que é bem verdade. Então... Espero que ele já consiga algo melhor pro ano que vem, porque tá fazendo por merecer, né? Sim, é o que eu tô falando, cara. Ele merece muito. E até, uma brincadeira, se você olhar assim, tem equipes grandes que estão com um segundo piloto ali que não tá entregando o que ele tá entregando. É que a gente tem que colocar na balança o seguinte: ele tá com o carro da Dragon, que é um carro de fim de grid, não é nem de meio, sabe? É um carro que falaram tanto, vai ter atualização em Mônaco, atualização, tá, beleza.
atualização não resolveu metade dos problemas que o carro tinha. Na verdade, resolveu 1/3 e trouxe 2/3 de problemas, né? E assim, o gerenciamento da equipe é muito fraco, sabe? Você percebe isso, que, cara, é coisa que às vezes é um feedback da equipe, é um feedback do engenheiro, parece que falta ali para os pilotos, é bem ruim. Eu tô tentando lembrar um negócio que teve na transmissão do Sérgio, que a equipe ficou faltando passar para ele, não me recordo agora o que que era, mas era uma coisa assim bem básica, só tipo de configuração de volante, que a equipe, também na Fórmula 1, né, Cintia, eles não podem passar diretamente o que você pode fazer, eles só podem dar uma orientação do, tipo, ó, usa a configuração X, aí você tem que saber as opções do volante, e parece que a equipe não tinha, e até o pessoal da transmissão falou, olha, a equipe tá demorando para passar isso pro Sérgio, sabe, então é preocupante, sabe? É um cara que tem muito talento, isso mostra que aquelas experiências que a gente tinha para ele na Fórmula 1 não ficariam em vão, mas na Fórmula E, que é uma categoria muito gostosa, que o cara tá se esforçando, ele é um cara esforçado, a equipe não tá correspondendo, e isso é muito chato, sabe? A gente poder ver um talento que tá sendo bem que freado por causa da equipe. E tem um negócio que você estava falando aí de estrutura, ele mesmo já falou que a cada volta eles têm que atingir, eles têm um alvo de energia, né? E ele tem que dizer os numerozinhos que aparecem, ele que tem que dizer o número para a equipe, porque isso não é feito automaticamente lá no software da equipe. Então, as coisas são nesse nível. E aí é tanto que eu estava ouvindo o rádio dele, realmente, volta a volta, ele diz uma sequência de números lá para o engenheiro, por conta disso, né? E aí, tipo, quando o de graça estava se aproximando, né, que o sim já tinha passado, aí ele falou, não, mas tá acontecendo isso aqui, não sei o quê, e a Audi ainda tá chegando, né? Aí o engenheiro falou, não, relaxa, porque ele tem uma punição. Então, se ele te passar, ele vai ficar atrás de você. E aí, beleza, é tanto que, tipo, não teve dificuldade pro de graça passar o 7 câmara, né? Porque ele já sabia disso. Mas, assim, existem esses problemas realmente na Dragon, sabe? Que são maior que o powertrain, né? É como se o equipamento ruim fosse o resultado de como é a equipe, né? Então, e aí por isso que a gente torce tanto pro Sérgio conseguir uma vaguinha melhor. Pode ser seguindo os passos do Gunther, não sei, né? Porque ele começou na Dragon, foi pra BMW, então vai que o 7 câmara sai da Dragon e vai pra uma equipe ali mais de meio de grid também, né? Vamos torcer, vamos ficar na torcida. É uma equipe que a gente percebe que não tem contenção de danos, né? Tipo, eles têm problemas, mas eles não conseguem resolver. Tipo, os problemas com eles são recorrentes, sabe? Tipo, se fosse coisas novas, em alguns casos são, mas muita coisa é ligada à energia. Então, tipo, a gente achava que aqueles picos de energia iam se resolver com a troca do equipamento, né? Com a troca do powertrain, não resolveu, eles ainda estão tendo problema. Agora eles estão no final de temporada em que o Nico Miller não está participando, né? Então eles chamaram o Joel Eriksson, fala o nome dele, que é um piloto que está ali substituindo o Miller, porque o Miller está correndo uma DTM, e ele tem mais, como teve conflitos de algumas datas. Nessa corrida em específico de Nova York não teve, mas a próxima vai ter, então provavelmente o Miller não corre mais também, talvez essa temporada, agora termine com esse outro piloto. E eles estão com jovens pilotos, mas que não estão conseguindo ajudar, né? Acho que assim, o Câmara, pelo menos na entrevista que a gente fez com ele é um cara que parece que tem muito domínio do equipamento. Tipo, ele é muito esforçado para poder entender o máximo que ele pode ajudar a equipe. Mas tem coisas que você vê, assim, que é uns erros que parecem meio que amador, sabe? Uma equipe com esse porte, com o nome que carrega, que a gente tá falando, tipo, é um Penske, sabe? Tipo, não é qualquer um. E aí tem essas coisas. E é uma equipe que, assim, a gente achava que a temporada não ia ser boa. Porque a gente já tinha falado do equipamento, né? Mesmo com a troca, eles poderiam sofrer porque tem gente com equipamento superior. A gente não achava que ia ser uma temporada tão ruim como tá sendo, sabe? Porque é o que a gente já ressaltou várias vezes. O Câmara, ele tem entrega, ele consegue demonstrar que ele tem um domínio do equipamento, mas ele não tem equipamento, tipo, não é um equipamento confiável. Então não dá segurança para ele poder ir além ou fazer algo melhor. E aí é complicado também deixar o piloto ali na mão, né? Tipo, a sorte dele mesmo, é triste. Bom, agora, né,
cruzamos o Atlântico, vamos para Londres na próxima etapa, rodada dupla também, dia 24 e 25 de julho. Cíntia, vai ser bacana, né? Porque o campeonato segue aberto, abertaço, e a gente pode falar ali que do 14º para cima, todos têm chance abertamente de disputar, e dependendo do que acontecer em Londres, todos, ou pelo menos os 10 primeiros, ainda têm chance matemática de vencer na Alemanha. Então, cara, vai ser sensacional acompanhar essas próximas 2 etapas, e o otimismo aí para cima dos brasileiros também é boa, porque, né, vai que Sérgio Sete Câmbio consegue repetir a classificação boa, Lucas de Graça consegue espantar a zica, e a gente pode ter um bom final de semana para eles. Né, eu tava até tentando fazer aqui umas contas, né, que eu não sou muito boa de conta, mas eu tava fazendo aqui. Até o Roland, que é o 11º que tem 59 pontos, dele pra cima, quem ganhar assume a liderança, entendeu? Então, assim, isso nesse esquema que foi tipo Sunbird, né? Se os líderes não pontuarem, a pessoa assume a liderança. E, cara, eu espero que fique assim até Berlim, sabe? Assim, até a última corrida, tendo os 7, 8 pessoas podendo ser campeão para o campeonato ser decidido literalmente na bandeirada, porque eu acho que é isso que a gente gosta, é isso que é a Fórmula E, é esse equilíbrio louco, assim, dessa coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, eu espero que seja uma corrida emocionante, que seja bem movimentada, sem punições, sabe? Do jeito que foi agora em Nova York. O traçado lá de Londres vai ter umas mudanças, né? Então, espero que sejam mudanças positivas também, né? Que seja disputado, sabe? Que seja tipo Mônaco. 2 corridas de Mônaco, assim, que foram sensacionais. Então, espero isso. E que tenha um vencedor diferente, né? Tipo, o Sunbird gosta muito de você, mas você já ganhou 2, né? Pode dar espaço pro coleguinha agora, né? Tem mais gente aí na fila. E que seja um pódio, assim, sabe, aleatório. Eu queria um pódio aleatório, de verdade, assim, um pódio muito nada a ver com um vencedor novo. Pronto, acho que seria o auge pra mim de Londres. Débora, tem isso, né? Campeonato disputadíssimo em Londres, e podemos ver vencedores novos, carinhas novas, e que quem já venceu fique bem longe para poder ajudar o Lucas de Graça, né? A gente torce pra gente continuar tendo esse campeonato movimentado realmente até a última corrida, a gente descobrir quem vai vencer na última corrida e tá se encaminhando para que isso aconteça. Então, obviamente, para o de Graça, seria melhor se esses pilotos que estão liderando atualmente o campeonato não tivessem uma grande corrida por lá, para que ele possa tentar conquistar mais pontos e ir até o final nessa disputa. A gente tá numa linha de corte aí que eu acho que é bem grande, porque a gente... vamos falar assim das reais possibilidades. Eu acho que até o 15º colocado, que tem 54 pontos, ainda tem muita chance. Pelas contas que eu tinha feito hoje, eu acho que são 116 pontos até a última etapa. Então tem muito ponto ainda aí para poder ser disputado. A gente está falando de uma vitória que conta com 25 pontos, tem mais o ponto da pole, o que é um fator bem legal aí para essa composição dos pontos para o pessoal. No total são 30, né? Então, são isso. No 30 por corrida. Que é a 25 da vitória, 3 da pole, 1 da fase de grupos e 1 da volta mais rápida. Então tem muito ponto aí. Para quem quiser. Sabe aquele meme lá do Leonardo DiCaprio? Vai jogando assim? Pronto, é ponto. Okay? Quem chegar primeiro que leva. Não, e isso é um fator interessante até para o pessoal que está disputando o campeonato de construtores mesmo, sabe? Tipo, um resultado bom aí nessas próximas etapas pode fazer também muita diferença no campeonato de construtores. Os 3 primeiros estão bem embolados, porque tem a Virgin com 146, a Tech tá com 144, a Jaguar com 141, mas a Audi também tá nessa briga, tem 115, a Mercedes tem 113, sabe? Tipo, não são equipes que dá para poder descartar. Então a gente vai com isso aí até aberto, né? Pelo menos agora para essa etapa que a gente vai ter em Londres, né? Mas tem chance ainda de terminar o campeonato desse jeito mesmo, assim, tipo, a gente descobrir quem vai vencer ele na última corrida, é isso que a gente quer, porque é o que tá deixando ainda mais esse campeonato
gostoso de você acompanhar e não saber o que vai acontecer, e não tá repetindo vitória, não tá repetindo pole, então, perfeito. Exatamente, gente. Então é isso. Muito obrigado a todos que ouviram o BBcast até aqui. Se você está ouvindo isso na terça, saiba que agora à noite vai ter uma live muito gostosa. Então venha, converse com a gente no chat, fale o que você achou do BBcast. E se você não assistiu, mas não pôde participar da live, está lá no YouTube. Acesse, se inscreva no nosso canal. Não deixe de verificar a possibilidade de se tornar um membro, um acionista através do Apoia-se e também na Twitch, através do Amazon Prime ou da própria Twitch, se tornar um apoiador do Boletim do Paddock. Eu sou o BGP Neto, eu fico por aqui, agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima. Pessoal, acompanhe o Boletim do Paddock nas suas redes sociais, com o Boletim do Paddock, e também eu, Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Vá conhecer o nosso trabalho, passe lá no YouTube. A gente está precisando de muito apoio por lá e a gente gostaria muito de terminar o ano com 2.000 inscritos. Então, para vocês que escutam o nosso programa e ainda não conhecem o nosso trabalho lá no YouTube, ou até conhece, mas ainda não deu a sua inscrição, não deu o seu like lá pra gente, passa lá, porque vai ajudar bastante, principalmente para que o nosso trabalho seja mais conhecido dentro da plataforma e que outras pessoas que gostam de automobilismo possam chegar até a gente. Então, até uma próxima. Obrigada a todo mundo que ficou ouvindo aqui o podcast. Apareça lá na live, né? Quem não puder ver a live ao vivo, vai ficar lá no YouTube, você pode ver depois, mas aparece lá ao vivo que é para comentar com a gente também. Eu sou a Cintia Venâncio, o meu arroba no Twitter e no Instagram é o Cindy_VX, e a gente vai se falando sobre Fórmula E, sobre Fórmula 1, sobre W Series também, que tá muito legal de acompanhar. Esse fim de semana tem corrida, inclusive, né? Então a gente tá super empolgado. E aparece lá, comenta com a gente, segue o boletim, tudo quanto é que é lugar, vira apoiador, que nem os meninos falaram, que é pra gente bater mais papinho lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, a próxima corrida da Fórmula E é daqui a 2 semanas, em Londres, né? Rodada dupla também. E com certeza a gente vai trazer muito material legal para vocês, tá bom? É isso, beijo, até a próxima e tchau! E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo bem, pessoal.